Uma arte milenar que antecede a cultura escrita. Mentes treinadas para armazenar umas centenas de informações. Um conhecimento artístico, científico e místico que perpassa a história do Ocidente. Essa é a Arte da Memória, de Francis Yates, e nesse vídeo nós vamos passear pelos seus espaços mnemônicos e insólitos. Você tem uma boa memória? Num vídeo anterior, dedicado ao romance Hannibal, de Thomas Harris, eu mencionei que o autor fazia uso de uma técnica antiga para exemplificar a capacidade mental do seu protagonista. Um homem capaz de viver anos nos seus próprios espaços mentais, não apenas para fugir da prisão, como também para ter dentro de si um ambiente e um cenário muito mais fascinante do que o ambiente ao seu redor. A história dessa técnica foi contada no livro A Arte da Memória, de autoria de Francis Yates. Yates foi uma historiadora inglesa que dedicou a sua vida a estudar o Renascimento inglês e a forma como ciência, arte, alquimia e misticismo foram essenciais para a cultura nos séculos XV e XVI. São de sua autoria Giordano Bruno e a Tradição Hermética, publicado originalmente em 1964. 2 anos depois, A Arte da Memória. Em 1972, Yates publica A Iluminação Rosa Cruz. E nos anos finais da sua carreira, em 1979, ela publica A Filosofia Oculta na Era Elizabetana. Trata-se de uma das grandes damas da história da cultura, da história das ideias e do pensamento crítico no século XX. Uma mulher que dedicou a sua vida a estudar a história do Ocidente e a responder a uma intrincada relação que de um lado tem a ver com tradição clássica, do outro lado com tradição judaico-cristã, tudo isso unido através de poesia, através de misticismo e através de ciência. A Arte da Memória é um dos seus livros mais reconhecidos. Um livro que tem a difícil tarefa de conectar 2 milênios de história do Ocidente através dessa técnica desenvolvida para reter uma grande quantidade de informações. No Brasil, A Arte da Memória foi publicado em 2007 pela editora da Unicamp. Nos primeiros 2 capítulos do seu livro, Francis Yates nos faz voltar 2.000, 3.000 anos no tempo para revisitar a origem dessa arte da memória no contexto grego e depois no contexto latino. No contexto grego, essa arte da memória, ou essa técnica mnemônica, ou essa arte da memorização, é associada a um poeta lírico chamado Simônides de Samos, que viveu entre o século VI e o século V. Conta a lenda que numa bela noite Simônides fora convidado por um rico comerciante chamado Skopas para um banquete, no qual diversas autoridades e diversas pessoas de grande importância na sociedade grega se faziam presentes. Num determinado momento da noite, Skopas solicitou a Simônides um poema em sua homenagem. Simônides fez isso, mas além de homenagear Skopas, ele também homenageou a dupla de irmãos divinos Castor e Póllux. Skopas se ofendeu com a dupla homenagem e disse a Simônides que pagaria apenas por metade do poema. Minutos depois, Simônides foi solicitado a deixar o salão de banquete, uma vez que havia uma importante mensagem aguardando por ele fora do salão. Minutos depois, o salão de banquete veio abaixo, matando não apenas o dono da casa, como boa parte dos convidados. Quem havia enviado essa mensagem a Simônides, salvando a sua vida? Segundo a lenda, os 2 irmãos, associados não apenas à constelação, mas também ao signo de Gêmeos. O que nos interessa nessa história é a continuidade dela. O salão de banquete destroçou todos os convidados, tornando o reconhecimento dos corpos impossível. É aí que entra Simônides e a sua impressionante capacidade mental e mnemônica. Ele lembrava-se exatamente da posição e do nome de cada um dos convidados no salão de banquete. E foi graças à sua capacidade mnemônica que Simônides conseguiu identificar os corpos, podendo devolvê-los às suas famílias para os devidos rituais. Essa lenda dá conta de 2 elementos importantes. Primeiramente, a origem da arte da memória no contexto grego, algo que é mais do que compreensível.
Afinal, os gregos haviam desenvolvido durante séculos uma capacidade mental e mnemônica impressionante, que permitiu a Homero, por exemplo, e a outros aedos, memorizar os mais de 12.000 versos da Odisseia e da Ilíada. Uma memorização que passava de geração para geração até o momento, no século V, quando esses poemas foram registrados por escrito. Portanto, não é coincidência o fato desta técnica mnemônica ser associada a um poeta, nesse caso um poeta lírico chamado Simônides. Essa história está registrada no primeiro século no Da Oratória de Cícero, no qual o retórico e filósofo romano identifica a origem desta arte mnemônica séculos antes no contexto grego. No contexto romano, ela é agora usada menos para memorizar poesia, menos para memorizar versos e mais para memorizar grandes discursos. Discursos eloquentes, que poderiam durar minutos ou horas, com argumentos e exemplos intrincados que poderiam convencer a sua audiência. Como a arte da retórica era capaz de produzir tais efeitos na sua audiência? Através de uma capacidade mnemônica impressionante. E é disso que Cícero trata no seu Da Oratória. Mas como exatamente essa técnica mnemônica funcionava? Isso é respondido por Quintiliano, um filósofo e pensador um século depois de Cícero, que na sua obra Instituto Oratório vai detalhar a utilização dessa arte mnemônica. Segundo Quintiliano, ela estava baseada em dois preceitos. Primeiramente, em espaços mentais, que os seus praticantes criavam dentro da sua mente. Nesses espaços mentais, eles alocavam uma série de signos ou imagens dramáticas que possuíam um grande impacto sobre a memória. A partir desses espaços e das imagens alocadas em cada um desses cômodos mentais ou imaginários, diferentes conhecimentos ou informações poderiam ser conectadas. No decorrer do seu discurso, do seu pronunciamento, da sua fala, da sua elocução, o orador romano poderia visitar mentalmente cada um desses espaços, achar um objeto específico e dali obter a informação a ele associada. Essa é a topografia da arte da memória, segundo Quintiliano no seu Instituto Oratório. Outro escrito importante que detalha ainda mais a arte da memória é um texto chamado Ad Herennium, que, ao que tudo indica, era contemporâneo ou até mesmo anterior a Cícero, sendo por séculos associado a essa figura. No entanto, Ad Herennium possui uma autoria anônima, até hoje nós não sabemos quem escreveu esse tratado, mas é lá que mais detalhes a respeito da arte da memória são fornecidos. Uma das coisas que o autor faz é diferenciar a memória natural, aquela que todos nós possuímos, e que nos possibilita vivermos, existirmos, comermos, funcionarmos no mundo através de diferentes práticas sociais e corpóreas, de uma memória artificial. Aquela memória que pode ser treinada, que pode ser aprimorada, que pode ser melhorada para reter uma grande quantidade de informações. Nos primeiros 2 capítulos do seu A Arte da Memória, Francis Yates detalha como essa arte era utilizada no contexto grego e no contexto romano para obter e para reter um grande conjunto de informações que tinha a ver com filosofia, poesia, política e retórica. Na continuidade do seu livro, Francis Yates mergulha no medievo, estudando de que modo esta mesma arte era usada agora por escolastas medievais com objetivos religiosos ou espirituais. Nesse contexto, Francis Yates revisita a obra de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, as pinturas de Giotto e também a cartografia infernal de Dante Alighieri. Todos autores que utilizarão ou cujo imaginário será utilizado por praticantes da arte da memória durante os séculos medievais. A continuidade do argumento e do estudo de Francis Yates culmina no Renascimento, quando Francis Yates detalhará a arte da memória por Giulio Camillo, Giordano Bruno e Robert Fludd. 3 nomes essenciais para entendermos o Renascimento europeu. 3 nomes associados não apenas à espiritualidade, mas a misticismo. Não apenas à arte, como à ciência. 3 nomes que vão identificar a progressão da arte da memória, que parte de poetas gregos, passa por retóricos romanos, escolastas medievais e chega a pensadores renascentistas.
Interessante também do livro de Francis Yates é a exemplificação de espaços reais, espaços arquitetônicos que serão apreendidos no seu detalhamento por diferentes praticantes dessa arte para produzir e duplicar espaços mentais que receberão imagens e, por fim, informações. Exemplificam esses espaços o Teatro Olímpico de Vicenza, na Itália, e também o Teatro Globe de Londres, contemporâneo de Shakespeare. Esses dois espaços são riquíssimos em simbologias misteriosas, em detalhes arquitetônicos singulares e em outros enigmas que vão ser usados por diferentes estudiosos da arte da memória e dissecados por Francis Yates no seu clássico e obrigatório A Arte da Memória. Indicado para estudantes de letras, literatura, história, cultura, indicado para todo aquele que deseja conhecer um pouco mais da cultura ocidental, não apenas durante séculos, mas durante milênios. A prosa científica e acadêmica de Yates é igualmente fascinante, detalhada e apaixonada. Um texto que nós viramos as páginas na medida em que novas informações e novas análises vão sendo fornecidas por essa autora. Gostou desse vídeo? Ele integra um curso gratuito que nós teremos aqui a partir do próximo mês dedicado à literatura greco-latina. Serão 12 vídeos curtos tratando dos principais autores, obras e histórias que compreendem não apenas o surgimento da literatura no Ocidente, desde Homero, até o desenvolvimento dessa literatura, passando pelos trágicos atenienses e chegando até os poetas latinos. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber novas notificações no caso de novos vídeos e, se gostar, indique o canal e também esse vídeo a outros amigos e conhecidos. Se você quiser conversar comigo, me puxa no Twitter. Se quiser mais conteúdos como esse, me segue no Instagram. Deixo aqui o link para A Arte da Memória de Francis Yates, bem como o link para o meu site de autor e também para os sites dos meus projetos, a série audiovisual A Todo Vapor e a série transmídia Brasiliana Steampunk. Fique bem, fique em casa, se na rua, use máscara, cuide de você, cuide dos outros. Deixo aqui um abraço e o desejo de que vocês tenham bons passeios pelos espaços insólitos da memória, visitando as suas mansões, os seus castelos, os seus palácios mnemônicos. Até breve.